Este é um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope escrito à mão na língua sagrada etíope, o Liturgical. Tudo o que você acha que entende sobre a ressurreição está incompleto. Durante quase 2 milênios, o mundo foi condicionado a acreditar que a história termina ali. Um sepulcro vazio, uma pedra removida, um silêncio pesado, e pronto. Como se o roteiro encerrasse naquele ponto e nada mais relevante tivesse acontecido depois. Só que essa versão nunca foi aceita por todos. Muito longe de Roma, atravessando continentes e séculos, nas montanhas e cavernas de pedra da Etiópia, monges guardaram uma narrativa diferente. Um registro antigo, protegido com extremo zelo, uma Bíblia com 81 livros e não 66. Páginas que o Ocidente nunca leu, passagens que jamais foram pregadas em púlpitos tradicionais. Dentro desses textos esquecidos existe algo muito mais profundo do que um simples relato da ressurreição. Há explicações sobre o que realmente mudou depois dela. Esses escritos não falam apenas sobre vencer a morte ou ir para o céu. Eles abordam transformações no próprio conceito de divindade, no papel da alma humana e no acesso direto à verdade espiritual, sem intermediários. São textos preservados longe de concílios, revisões políticas e interesses institucionais. Permaneceram fora de alcance por séculos, até agora. E antes de mergulharmos no que essa tradução revela, vale lembrar: esse tipo de conhecimento sempre incomodou quem prefere controlar a narrativa. A existência desses 81 livros desmonta a ideia de que a Bíblia sempre foi fixa, intocável e imutável. A Igreja Ortodoxa Etíope nunca aceitou essa versão simplificada. Enquanto o Ocidente encerrou o cânone em 66 livros, a Etiópia manteve 81. São 15 a mais do que a Bíblia protestante e 8 além da católica. E não estamos falando de acréscimos aleatórios. Muitos desses textos são extremamente antigos, usados por comunidades cristãs primitivas quando a fé ainda não era um instrumento de poder. Entre eles estão livros como Enoque, Jubileus e Macabeus. Durante séculos, estudiosos ocidentais trataram esses escritos como lendas ou alegorias sem valor histórico. Até que a ciência resolveu entrar na conversa. Análises de datação por radiocarbono em manuscritos encontrados em mosteiros etíopes, como os Evangelhos de Garima, confirmaram que eles foram produzidos entre os séculos IV e VII, tornando-se alguns dos manuscritos cristãos ilustrados mais antigos já descobertos. Enquanto grande parte da Europa atravessava períodos de instabilidade, guerras e apagamentos culturais, monges etíopes preservavam aquilo que muitos chamam de código-fonte do cristianismo. E o conteúdo desses livros é tudo, menos confortável. O livro de Enoque, por exemplo, não se limita a afirmar que a humanidade se corrompeu antes do dilúvio. Ele explica como e por quê. Descreve uma ruptura cósmica, seres celestiais, chamados de vigilantes, descendo à Terra, misturando-se com humanos e gerando entidades híbridas conhecidas como gigantes. Esses seres são retratados como forças devastadoras, responsáveis por desequilibrar o mundo. O texto é específico, cita líderes, descreve ensinamentos proibidos, técnicas de guerra, manipulação, sedução e leitura dos céus. O problema não era apenas a desobediência, mas a disseminação de conhecimento não autorizado. Um mundo assim era impossível de controlar. Não é difícil entender por que essas narrativas foram rejeitadas por instituições que buscavam ordem, previsibilidade e domínio espiritual. A Etiópia, no entanto, manteve esses livros. E Enoque é apenas o começo. O verdadeiro impacto está em um texto conhecido como Livro da Aliança, um registro que aprofunda o período após a ressurreição. Na tradição ocidental, esse intervalo é breve e quase simbólico. Já na tradição etíope, ele é central. O Cristo ressuscitado permanece com seus seguidores por 40 dias, não para discursos inspiradores, mas para transmitir instruções diretas. Ele fala sobre estruturas ocultas da realidade, sobre leis invisíveis que governam a existência. Fala de energia, consciência, forças sutis e de um conflito que não se resolve com exércitos, mas com percepção. Os monges etíopes acreditam que esses 81 livros representam um caminho estreito, enquanto a versão reduzida seria um caminho mais amplo, simplificado para as massas. Se essa visão estiver correta, então o texto que a maioria das pessoas conhece está incompleto. Partes essenciais foram removidas. E agora que essas traduções começam a emergir, o conteúdo deixa de ser simbólico e passa a ser direto, quase perigoso. E se relatos sobre seres híbridos e entidades caídas já parecem difíceis de aceitar, o que foi dito nesses 40 dias é ainda mais perturbador. Nesse período, o foco não está no consolo, mas na preparação. Segundo esses textos, os discípulos recebem um alerta sobre uma batalha espiritual silenciosa. Ele descreve algo chamado de construtor das sombras, uma força que domina o mundo material, dinheiro, poder, status, impérios físicos. Ele os adverte a não edificarem templos de pedra, pois tudo que é externo se desfaz. O verdadeiro santuário deveria ser interno. Essa instrução não soa como metáfora poética quando lida no contexto original. Trata-se de um aviso claro contra a institucionalização da fé.
Há previsões sobre líderes religiosos que usariam símbolos sagrados para acumular riqueza e controle. Há referências a um poder futuro que transformaria um símbolo espiritual em instrumento de dominação. O que assusta estudiosos é o nível de detalhe. Parece uma leitura antecipada de séculos de história, guerras santas, perseguições, estruturas religiosas gigantescas. Ele ensina que o verdadeiro seguidor precisaria viver à margem dos sistemas humanos. E então apresenta uma ideia ainda mais intrigante: a natureza dual da consciência humana. Segundo o texto, todo ser humano é atravessado por dois impulsos. Um ligado à vida, outro ao erro. Esse segundo não é descrito apenas como pensamento negativo, mas como algo invasivo, que se alimenta de desejos descontrolados, imagens, palavras falsas. Uma vez instalado, ele endurece o interior do indivíduo, transformando alguém vivo em algo vazio por dentro. A imagem usada é forte: um túmulo ambulante. Alguém que funciona, fala, consome conteúdo, mas já perdeu a conexão interna. E o mais surpreendente é que o texto não oferece rituais externos como solução. A resposta é conhecimento aplicado, vigilância interna, atenção constante aos próprios pensamentos. O reino não estaria fora, mas dentro do próprio corpo, acessível no silêncio mental. Esse tipo de ensinamento era incompatível com impérios. Pessoas que acreditam que o divino habita nelas mesmas não se submetem facilmente a autoridades absolutas. E isso ajuda a entender por que esse material foi suprimido. Além disso, o livro da Aliança traz descrições cosmológicas curiosas: reservatórios de ventos, ciclos climáticos globais, águas profundas sob a Terra. Durante muito tempo, isso foi tratado como imaginação antiga. Hoje, sabemos da existência de correntes atmosféricas globais e de enormes reservas de água presas no manto terrestre. Quando textos tão antigos acertam detalhes físicos da realidade, surge uma pergunta inevitável: e se eles também estiverem certos sobre o que acontece dentro da mente humana? O tom desses ensinamentos é de urgência. Não é o discurso suave associado a outras passagens conhecidas. É o aviso de alguém que sabe que sua presença física está prestes a terminar. Em um dos trechos mais inquietantes, ele afirma que a escuridão virá usando seu próprio rosto. Ou seja, a maior distorção não pareceria ameaça, mas salvação. Isso sugere que a manipulação mais eficaz não se apresenta como inimiga, mas como algo familiar e confiável. Uma ideia que torna qualquer sistema intocável extremamente perigoso. Ainda assim, o texto não termina em medo. Ele entrega uma prática reservada aos mais próximos, envolvendo respiração consciente e foco mental, muito semelhante a técnicas avançadas encontradas em tradições orientais. Essas semelhanças reacendem teorias sobre os anos desconhecidos da vida de Jesus e possíveis contatos com ensinamentos do Oriente. Conceitos como causa e consequência, retorno da consciência e centros internos de energia aparecem de forma velada, adaptados à linguagem da época. Com tudo isso, surge outra pergunta inevitável: se esse conhecimento existia, onde está a prova física do poder associado a ele? A resposta, segundo a tradição etíope, está em um pequeno templo de pedra, inacessível ao público, guardado por um único homem por toda a vida: a Arca da Aliança. Para a Etiópia, ela nunca se perdeu. Ela está em Ashum, protegida há milênios. Essa crença não é folclore marginal, é a base cultural e espiritual de toda uma civilização. A narrativa começa com a rainha de Sabá, passa por Salomão e culmina em um artefato descrito não apenas como sagrado, mas extremamente poderoso. Relatos antigos falam de efeitos físicos intensos: luz, calor, danos a quem se aproximava sem permissão. O guardião atual jamais deixa o local, e há relatos de efeitos estranhos em sua saúde ao longo do tempo. Isso levanta especulações inquietantes sobre a natureza do objeto, se é apenas simbólico ou algo muito além disso. Independentemente da interpretação, um fato chama atenção: a Etiópia nunca foi colonizada. Quando forças estrangeiras tentaram dominá-la no século XIX, foram derrotadas de forma inesperada. Para alguns, foi fé. Para outros, algo mais entrou em cena naquele momento. E essa é apenas mais uma camada de um mistério que continua se aprofundando. Nem mesmo as ordens secretas ignoravam isso. Na Idade Média, os cavaleiros templários atravessaram continentes e chegaram à Etiópia no século XII em busca daquilo que acreditavam ser a prova definitiva. Seus símbolos ainda estão gravados nas igrejas de pedra de Lalibela, como marcas silenciosas deixadas por quem sabia exatamente o que procurava. Para eles, o Santo Graal nunca foi um cálice. Era uma linhagem. E a arca seria a evidência material dessa herança sagrada. Não por acaso, os imperadores etíopes governaram por quase 3 milênios sob a chamada dinastia salomônica, afirmando descender diretamente do rei Salomão e da linhagem do rei Davi. Isso cria um contraste desconfortável.
Enquanto a Europa transformava Jesus em uma figura distante, quase inalcançável, a Etiópia era governada por pessoas que se consideravam parte da mesma árvore genealógica. Se a arca realmente existe e se ela está em Axum, então a autoridade bíblica não aponta para Roma, mas para uma cidade discreta no continente africano. E a história não para aí. Ao sul de Axum, algo ainda mais desconcertante surge da paisagem: igrejas que não foram construídas, mas escavadas diretamente na rocha. A tradição local diz que homens trabalhavam durante o dia, enquanto seres celestiais continuavam a obra à noite. É impossível falar de Lalibela sem causar estranhamento em arqueólogos. No século XII, o rei Lalibela ordenou a criação de 11 igrejas monumentais, mas não convocou pedreiros para empilhar blocos. Ele mandou que tudo fosse talhado diretamente em rocha vulcânica maciça. Não são cavernas improvisadas. São estruturas completas, com janelas, portas, colunas, sistemas de drenagem e simetria perfeita. Trata-se de uma escultura negativa. Para criar o templo, tudo que não fazia parte dele precisava ser removido. Isso exige uma visualização tridimensional precisa desde o primeiro golpe. Um erro mínimo poderia comprometer toda a obra, já que não existe como corrigir pedra retirada. O mais impressionante é o tempo. Dizem que tudo foi concluído em pouco mais de 2 décadas. Estudos modernos indicam que, usando apenas ferramentas manuais, seriam necessários dezenas de milhares de trabalhadores por mais de um século. E existe outro problema: não há vestígios do entulho. Milhões de toneladas de rocha simplesmente desapareceram. A explicação tradicional é quase tão intrigante quanto o mistério em si. Os monges afirmam que à noite entidades luminosas continuavam o trabalho, cortando a pedra com instrumentos que pareciam feitos de luz. Isso soa mais como cinzel ou como tecnologia de energia direcionada. Alguns pesquisadores alternativos levantam a hipótese de que a Arca da Aliança teria sido levada até Lalibela e utilizada como fonte de energia ou como um dispositivo capaz de alterar a estrutura da pedra. Curiosamente, outras culturas antigas também falam de técnicas para amolecer rochas usando som, vibração ou substâncias químicas hoje desconhecidas. A pergunta inevitável surge: e se a Etiópia preservou uma tecnologia perdida? Entre todas as igrejas, a de São Jorge é a mais emblemática. Esculpida em forma de cruz perfeita, ela está enterrada no solo, com o telhado no nível da terra. Você não entra nela, você desce até ela. A precisão dos cortes é quase absoluta, e o sistema de drenagem é tão avançado que, mesmo após séculos de chuvas intensas, o local nunca foi inundado. Sob o complexo, existe ainda uma rede de túneis escuros e labirínticos. Esses corredores representam simbolicamente a descida às trevas. Aspirantes ao sacerdócio precisam atravessá-los completamente no escuro, guiando-se apenas pelo tato e por cânticos repetitivos. É um tipo de isolamento sensorial total, construído inteiramente em pedra. Essa experiência reflete diretamente os ensinamentos do Livro da Aliança: a travessia pela escuridão como pré-requisito para alcançar a luz interior. E descobertas recentes adicionaram mais uma camada ao mistério. Escaneamentos a laser em 3D identificaram espaços ocos sob o piso das igrejas, áreas seladas há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente o que está ali embaixo. Sacerdotes falam em tesouros sagrados, manuscritos antigos ou até ferramentas usadas na construção. Enquanto o mundo se fascina com as pirâmides do Egito, Lalibela permanece subestimada, apesar de exigir um nível de planejamento ainda mais complexo. As pirâmides são adição. Lalibela é subtração. Um erro de cálculo e tudo se perde. Pouca gente sabe que o próprio rei Lalibela passou um período em Jerusalém antes da cidade cair sob domínio estrangeiro. Seu objetivo era claro: criar uma nova Jerusalém em solo africano, longe dos conflitos constantes do Oriente Médio. Ele rebatizou rios, replicou símbolos e construiu um refúgio espiritual projetado para resistir ao colapso do mundo ao redor. E funcionou. Enquanto catedrais europeias foram destruídas em guerras modernas, Lalibela permaneceu intacta. As paredes de pedra ainda guardam símbolos intrigantes: a estrela de Davi, a cruz e até a suástica em seu significado ancestral, ligada ao Sol e ao movimento cósmico, muito antes de sua deturpação moderna. Essa combinação revela uma fusão de tradições, uma conexão com o Oriente e um conhecimento profundo de geometria sagrada e alinhamentos astronômicos. A Etiópia não preservou apenas textos. Ela preservou saberes. Conhecimento sobre matéria, consciência e linhagem. Porque no fim, o maior segredo não está em pedras nem em relíquias. Está no sangue. No Ocidente, a figura de Jesus é isolada, sem descendência, sem continuidade. A narrativa termina na cruz. Já no Oriente, especialmente na Etiópia, essa ideia nunca fez sentido. Família é central. Linhagem é identidade. A dinastia salomônica não governou por algumas gerações. Ela se manteve por quase 3.000 anos, de aproximadamente 900 a.C. até 1974.
O último imperador, Haile Selassie, foi o do 125º governante dessa linha, conhecido como Leão Conquistador da tribo de Judá. Esse título não era simbólico. Era uma reivindicação legal de descendência davídica. Seguindo essa genealogia, a Etiópia não se conecta apenas ao Antigo Testamento. Ela invade o Novo. Se Maria pertencia à casa de Davi e os reis etíopes afirmavam o mesmo, então não se tratava de povos distantes, mas de uma mesma família. É por isso que movimentos como o Rastafarianismo enxergaram Haile Selassie como uma figura messiânica. Ele nunca se declarou divino, mas compreendia o peso da ancestralidade. Hoje, a ciência entra nessa discussão. Estudos genéticos mostram que populações etíopes carregam DNA antigo da região do Levante, incluindo áreas que hoje correspondem a Israel e Síria, datando de cerca de 3.000 anos atrás. Houve migração real, pessoas reais, deslocamentos históricos concretos. Isso explica por que o cristianismo etíope manteve práticas judaicas, leis alimentares, circuncisão no 8º dia, o sábado como dia sagrado. É uma fé contínua, sem ruptura. Talvez seja um vislumbre de como o cristianismo existia antes de ser moldado por impérios. Eles não precisaram ser convertidos. Sempre estiveram dentro. E isso nos leva à ideia mais controversa de todas. Alguns textos antigos sugerem que Jesus não teria morrido da forma como se acredita. Se ele sobreviveu, a Etiópia teria sido o refúgio mais seguro possível, governada por sua própria linhagem estendida. Nas regiões montanhosas, tradições orais ainda falam de um mestre vindo do norte, um curador, um homem pacífico. Eles não o chamam pelo nome conhecido no Ocidente. O chamam de o mestre justo. E isso levanta uma pergunta inquietante. Será que o Ocidente tem procurado no lugar errado o tempo todo? Talvez o verdadeiro legado de Jesus não esteja enterrado em Israel, mas vivo na África. Como dizem os monges etíopes, o Ocidente tem a água. Nós temos o poço. Os vigilantes estão retornando, e o momento não é aleatório. Então pense nisso. Por que agora? Porque esses textos reaparecem após 2000 anos de silêncio absoluto. Durante séculos, eles ficaram escondidos em mosteiros nas montanhas, embrulhados em peles, protegidos por homens dispostos a morrer por eles. Eles sobreviveram a guerras, impérios e isolamento total. E de repente, tudo se abre. Em poucos anos, traduções não oficiais se espalham pela internet, mais rápido do que qualquer tentativa de controle. Algoritmos empurram esse conteúdo para milhões de pessoas. E você está ouvindo sobre o livro da aliança entre um vídeo viral e uma notícia qualquer. Isso não parece coincidência. As interpretações mais ousadas afirmam que esses textos contêm um tipo de mecanismo de emergência para a humanidade. Um protocolo final que só deveria ser ativado em um momento específico da história. Eles descrevem o fim dos tempos como uma era de ilusões conectadas, um mundo onde as pessoas falam sem boca e enxergam sem olhos. No idioma original, a descrição é assustadoramente precisa. Diga-se, isso não soa como a internet, como realidades artificiais, como inteligência digital. A teoria é perturbadora. Os monges etíopes não estavam apenas protegendo escrituras antigas. Eles estavam guardando o manual de emergência para a era digital. Segundo a profecia, quando a humanidade se perder dentro de realidades falsas, a verdade oculta precisa ser liberada para quebrar a ilusão. E basta olhar ao redor. Hoje, quase ninguém confia em governos. A mídia perdeu credibilidade. As instituições religiosas tradicionais estão esvaziando. Mas isso não acontece porque as pessoas deixaram de buscar algo. Pelo contrário, nunca houve tanta sede. Só que não é fome de comida, é fome de sentido. As pessoas não estão procurando líderes de púlpito nem gurus de palco. Elas querem compreensão direta, sem intermediários. Querem respostas que façam sentido no corpo e na mente. É exatamente por isso que esses textos causam tanto impacto. Eles caem como faísca em terreno seco porque confirmam uma sensação antiga que milhões carregam desde a infância. A sensação de que algo ficou de fora. De que a história chegou até nós incompleta. De que aquilo ensinado nas aulas básicas era a versão filtrada, segura, adaptada para não causar perguntas demais. E aqui surge uma ideia extremamente desconfortável. O Concílio de Nicéia não teria apenas organizado os textos para facilitar a doutrina. Ele teria retirado partes fundamentais para neutralizar o potencial humano. Nos manuscritos etíopes, o ser humano não aparece como frágil ou dependente, mas como uma consciência poderosa inserida em um conflito muito maior do que imaginamos. Esses textos falam abertamente de entidades vigilantes, de forças que interferiram no desenvolvimento da humanidade e de conhecimentos antigos que só agora começam a reaparecer sob nova linguagem. Ao remover esses livros, o Ocidente não simplificou a fé, ele removeu ferramentas. Removeu contexto. Removeu proteção. A Etiópia, por outro lado, nunca aceitou essa versão reduzida. Enquanto o resto do mundo recebeu uma edição resumida, eles preservaram o conteúdo completo.
E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais perturbadora, porque esses manuscritos não soam apenas como literatura simbólica ou espiritual. Em vários trechos, a linguagem parece quase técnica. Alguns pesquisadores apontam descrições que lembram princípios de física esquecida, referências ao uso de som para influenciar a matéria, algo muito parecido com levitação acústica. Basta olhar novamente para Lalibela. Aquelas igrejas não foram erguidas bloco por bloco. Elas foram escavadas verticalmente em rocha sólida. A tradição fala em ajuda celestial durante a noite. Mas e se anjos fosse apenas a forma antiga de descrever um conhecimento avançado? Tecnologias baseadas em frequência capazes de alterar a densidade da pedra. Se essa hipótese estiver correta, o livro da Aliança deixa de ser apenas um texto espiritual e passa a ser também um manual técnico. Ele poderia lançar luz sobre construções impossíveis, sobre máquinas descritas em textos antigos, sobre a própria Arca da Aliança, que, segundo a Etiópia, não é simbólica, mas real e rigorosamente protegida em Axum. E se as traduções atuais começarem a revelar como esses sistemas funcionavam, então não estamos diante de um simples despertar religioso. Estamos falando do retorno de um conhecimento anterior a grandes catástrofes antigas. Um tipo de ciência que não separava matéria e consciência. E isso leva a uma pergunta que não dá para ignorar. Se governantes do passado moldaram a história para controlar narrativas, o que ainda permanece escondido hoje? Até onde vai o que nunca nos contaram? Agora a escolha é sua. Você quer continuar lendo apenas os capítulos permitidos ou está disposto a encarar o que ficou de fora? Se esse tipo de história precisa vir à tona, deixa o like para mostrar que esse conteúdo importa e se inscreve para continuar explorando aquilo que nunca deveria ter sido esquecido.